trazendo uma questão aqui para nós, Amorim, que é muito séria. Né? Até que ponto não tem havido ingenuidade dos alunos, ou mesmo dos outros vídeos, ou do pessoal da Universidade de Brasília, que vão beber na fonte da ANEEL e não levantam todas essas questões que o Francai está trazendo, que é, como é que você administra o impacto da população que vai até lá para construir a usina e depois os impactos posteriores? Como é que você administra todas as decorrências e a fiscalização dos compromissos assumidos durante e pós a obra para diminuir o impacto ambiental? Quer dizer, há a presunção de que todo mundo vai cumprir o combinado, quando o histórico é de que não se cumpre o combinado. Então, qual é a sua visão sobre isso? Não está faltando um pouco se qualificar o debate, se politizar o debate de Belo Monte? Eu acho sim que é importante a ampliação, o aprofundamento do debate. De forma alguma, decisão pode ser tomada baseada em grupos de pressões, a grande maioria internacionais, não é mesmo? Nós vimos aí pessoas vindo de Canadá, por exemplo, que tem uma produção per capita de energia elétrica 8 vezes superior à brasileira. Um país extremamente desenvolvido, belíssimo, não é mesmo? Nós temos vindo aí pessoas de Europa, não é mesmo? Príncipe Charles, não é mesmo? James Cameron, pessoas que moram em castelos, que viajam em Boeings particulares. O James Cameron, para vir ao Brasil, ele... O James Cameron, o diretor do Avatar. Gênio do cinema, bilionário. Ele, para vir de Hollywood para Manaus, ele veio no Boeing particular. Provavelmente ele gastou mais energia que aquela comunidade indígena em toda a sua existência, tá? Para fazer essa viagem. E chegar aqui e declarar paixão pela Amazônia. Mas fato é o seguinte... Nós temos que discutir o interesse do Brasil. Sem dúvida, nós temos que discutir o interesse do Brasil e essa discussão tem que ser levada de uma forma democrática. Nós vivemos uma democracia jovem, diferente da belíssima democracia do seu país, que tem 200 anos. Nós vivemos uma democracia jovem que está num processo intenso de aperfeiçoamento e precisa ser aperfeiçoado. Esse debate é parte desse processo espontâneo. Os alunos certamente não pensaram nisso, mas sem querer eles tocaram em alguma coisa grande. Tá? Esse debate tem que ser levado e se a vontade popular brasileira, informada, consciente, militante... Mas você acha que está informada pelo que nós vimos Não, aqui? de forma alguma. Alguns dos pontos que o Francai levantou nem sequer foram tocados, nem no gota d'água, nem tempestade no copo d'água, nem pela população em geral, mesmo aquela mais engajada que nós vimos aí no vídeo. Eu acho que, olha, todos os países desenvolvidos do mundo já exploraram todo o seu vastíssimo potencial hidrelétrico. Todos. Porque é a energia mais conveniente, é a fonte de energia mais conveniente. Tá? O doutor Philip... Você concorda com isso? Explorar, e agora estão explorando o Brasil, inclusive através de Belo Monte. Lembro que a Alcoa, que é uma empresa norte-americana, é um dos maiores beneficiados de Belo Monte. Eu acho que esse ponto que o doutor Philip está levantando é muito importante. Eu acho que é importante a gente trazer esse ponto. Não é? Porque existe um norte, existe um elemento definidor no argumento do movimento contra Belo Monte, que é o seguinte: no passado, grandes obras no Brasil foram feitas de forma muito equivocada, ou pelo menos, se corretas no geral, com grandes erros. Não é mesmo? A população tem sido massacrada. Não é verdade. Na verdade, vamos pegar o caso de Jirau e Santo Antônio, né, que é uma outra construção que agora está perto do fim, que está sendo feita na região amazônica. Sim. Enquanto que em Santo Antônio se experimentaram novas técnicas de construção, inclusive com aproveitamento da mão de obra local, em Jirau isso não aconteceu. Tivemos problemas em Santo Antônio, mínimos. Tivemos problemas em Jirau, parou a obra, a revolta dos trabalhadores lá e etc. Então, não continuamos cometendo... Eu acho que continuamos sim, mas daí a concluir que, inevitavelmente, em todas as grandes obras de infraestrutura nacional serão cometidas trapalhadas, eu acho que a gente não acreditar no futuro, não acreditar na democracia, não acreditar na opinião pública nacional, que pode sim ser mobilizada. Nós temos casos recentes, inclusive, por exemplo, quando a população foi às ruas
para a campanha dos Direta Já. Nós lembramos disso. Tem uma outra que eu não me lembro, que era do Petróleo é Nosso. São grandes campanhas no qual a população brasileira mostrou que pode sim, conscientemente, de uma forma militante e organizada, ir para as ruas e contribuir na definição de seus destinos. Ok. Para terminar o nosso bloco, que nós já estamos bastante avançados, queria ouvir, Fernando Said, do seu lado, o que precisaria ser feito para que obras como essa pudessem ser feitas e, ao mesmo tempo, pudesse garantir que esses compromissos fossem cumpridos? Eu acho que o problema fundamental é a maneira em que se toma as decisões, né, que leva a obras com grandes problemas. E esse não mudou muito. Inclusive, deixa eu contar uma história pessoal com relação a isso, porque eu morei 2 anos na área de Altamira, perto onde está Belo Monte, a 50 quilômetros de Altamira, em um dos agrovilas do INCRA lá, durante a ditadura militar, quando nasceu esse plano. E eu descobri dentro do escritório do INCRA, naquela época, em 76, o mapa que mostrava onde ia ser alugado por esses lados, inclusive parte da área de colonização. Então, os colonos foram revoltados, mas ninguém podia fazer nada. Era época de ditadura militar. Agora, hoje não mudou tanto. Ainda são coisas que são decididas por pouquíssimas pessoas em Brasília e depois você tem todo o processo de arrimo de audiências, etc., que só vai legalizando aquilo que já foi decidido. Então, não houve esse debate que foi muito bem colocado pelo Amorim, que falta. Você tem que ter o debate democrático antes de decidir sobre a obra, não só na última hora, quando já está movimentando máquinas, etc., lá na área. É bom que está acontecendo, mas deveria ter acontecido ao longo desse tempo todo. E ele tem que acontecer agora com as outras hidrelétricas. Foram 48 hidrelétricas que foram anunciadas esse ano para serem construídas até 2020. É uma enorme quantidade e vai ter esses mesmos problemas se não reformar a maneira de tomar a decisão. Então, nós vamos agora para os nossos intervalos e nós vamos retornar no último bloco para debater exatamente essa questão. O que ainda pode ser feito em relação a Belo Monte e o que deve ser feito em relação à política energética brasileira, uma vez que existem tantas hidrelétricas